Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você for assistir esse vídeo. Meu nome é Messias, você está no Aprendiz do Evangelho e hoje chegamos com mais um capítulo do livro Pão Nosso. Hoje chegamos ao capítulo 4. Mas antes de a gente começar essa nossa conversa, não tem como a gente não fazer o pedido, né? Se inscreva, deixa o like, ative o sininho de notificações, porque auxilia, ajuda muito a divulgar a doutrina espírita, né? E eu falo isso para que vocês façam isso com todos os canais que vocês encontrarem e que gostarem do conteúdo, né? Divulguem, passem para os amigos, assistam, deixem like, se inscrevam principalmente. Nós já, graças a Deus, já chegamos a mais de 700 inscritos, o que é um número interessante. O canal começou há muito pouco tempo, né? Então eu agradeço a cada um de vocês. E por que a gente pede isso? Porque, como já dizia Emmanuel, a maior caridade que podemos fazer à doutrina espírita é a sua divulgação. Então divulgue a doutrina. Nós temos participação em mais outras atividades, né? Que eu também, inclusive, vai estar na descrição do vídeo, que é do NED, aqui no Ceará de José de Santos, onde a gente tem uma roda de conversas, uma convivência espírita. A gente está fazendo a vida no mundo espiritual, a série do André Luiz. Começamos com o Nosso Lar e agora estamos em Mensageiros. E eu convido a todos que tiverem interesse. Quinta-feira, 19 horas, a partir das 19 horas, no Lar Espiritual Ceará de José, aqui na Evaristo da Veiga, aqui no Campo Grande, em Santos. Quem puder, esteja lá, presente com a gente, tá bom? Quem não puder, os vídeos estão lá. Tem o André Luiz, tem, desculpa, Nosso Lar, e tem agora Mensageiros, tá? E também às quintas-feiras, às 21 horas, temos um podcast. Eu, mais o Newton Júnior, que é aqui da USE de Santos, mais o Silvio, que era o pessoal pode conhecer muito do Ismênia, que ele era da Juventude Espírita lá do Ismênia. Nós tocamos um podcast com o auxílio do Sombra, né, o nosso coordenador geral, onde nós entrevistamos não só figuras voltadas à doutrina espírita, mas a ideia é que a gente amplie, né, para vários segmentos da sociedade, como não só da religião espírita, da doutrina espírita, como de outras religiões, outras áreas também. Recebemos semana passada a Ana Lúcia Caetano, uma entrevista muito boa mesmo, eu recomendo que vocês assistam, tá? E o nome do podcast, Despertando Consciências. Então, se você quiser procurar no YouTube, está lá, podcast Despertando Consciência, mas o link também estará na descrição desse vídeo aqui. Estou até com a camisa do podcast hoje. Tá bom? Mas vamos lá, né? Vamos, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Tá aqui, ó. Opa, deixa eu remover isso aqui. Isso. Pronto. Tá aqui. Então, chegamos ao capítulo... Deixa eu posicionar melhor aqui. Chegamos ao capítulo 4, Antes de Servir, do livro Pão Nosso, que é essa série que nós estamos fazendo agora. E tem outras séries também, já fiz outros livros, que também estão nas playlists do canal. Então, vamos lá. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Frase de Jesus... Está em Mateus, capítulo 20, versículo 28. Em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. A criação inteira nos reafirma esta verdade com clareza absoluta. Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. A lei do trabalho, com a divisão e a especialização nas tarefas, preponderará no mais humildes elementos, nos variados setores da natureza. Essa árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção do lar, outras existem calçando os caminhos. Então, aqui no começo do texto, Emmanuel já nos traz o serviço, né? O serviço em bem ao próximo, né? Jesus não ficava restrito às sinagogas ou aos templos. Ele ia na rua procurar quem ele podia ajudar. Ele estava sempre pronto a servir e nunca a ser servido.
Então, é essa máxima do Cristo que nós temos que trazer para a nossa vida. Sempre estarmos prontos a servir ao próximo. E ninguém está, como eu coloco o exemplo aqui das pedras, né? Até as pedras servem para alguma coisa, umas para construção, outras para calçar os caminhos. Então, nada ou ninguém é tão, ou pode se considerar tão desprovido de alguma coisa que não esteja apto a poder ajudar alguém, né? Às vezes uma palavra, uma oração. No final do texto, eu vou contar uma historinha do Chico, mas só no final, segurem aí. Então vamos ao próximo slide. O Pai forneceu ao Filho homem a casa planetária. O Pai que ele coloca aqui é Deus, né? O Filho somos nós. O Pai forneceu ao Filho homem a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem para ensinar a criatura a arte de servir. O que ele coloca é que todo o planeta, tudo que nós temos ao nosso redor, nos exalta a servir. Porque os nossos irmãos animais, eles servem para algumas culturas, e para quem come carne, né, eu ainda estou nesse bolo, digamos assim, servem de alimento para nós. Outros servem de companhia para nós, né, os nossos pets. Então, tudo que Deus colocou na natureza tem uma função de serviço. As árvores para dar sombra, frutos, madeira para construção, os rios para nos dar água, o oceano para manter a temperatura da Terra dentro da medida de uma temperatura ideal ou confortável, né? Tudo tem uma função, e a função é de servir. Tudo que você olhar na natureza não faz. A árvore não cresce para si própria. Não, ela cresce por quê? Porque ela quer servir. Ela vai servir para alguma coisa. Os pets, os pássaros, as pedras, a água, o ar. Se lhe foi doada a pólvora destinada à libertação da energia, e se a pólvora permanece utilizada por instrumento de morte aos semelhantes, isto ocorre por conta do uso frutuário, que somos nós, da moradia terrestre, porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Interessante esse ponto do Emmanuel, porque ele toca na pólvora, né? E a pólvora, quando foi descoberta, o objetivo, talvez, eu acredito que tenha sido esse, como ele coloca no texto, liberação de energia, para que nós pudéssemos abrir caminhos, por exemplo, para construir estradas. Infelizmente, usamos para armas. A energia atômica, que foi criada ou descoberta para fins deveriam ser para fins medicinais, e hoje utilizamos muito ela para fins medicinais, né? Tem muitos equipamentos médicos que utilizam essa energia nuclear para fazer os exames. Infelizmente, enveredou para a construção de uma bomba atômica, que causou tantos danos aos nossos irmãos japoneses. Mas aí não é culpa de Deus, é culpa do homem, do uso frutuário, como está no texto. Nós é que pegamos esse bem que é colocado na terra para violência. Pegamos as árvores para construir arcos e flechas. Treinamos cachorros para atacar, para proteger, em vez de só proteger, que seria o ideal talvez, mas muitos são treinados para atacar. Então, o uso frutuário do planeta é que causa o dano, e não a natureza. A natureza está aí para nos ajudar. Não olvidemos que Jesus passou entre nós, trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Podes começar hoje mesmo.
Uma enxada ou uma caçarola constituem excelentes pontos de início. Caçarola é aquela, né, panela enorme. Se te encontras enfermo, de mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes principiar mesmo assim, servindo na edificação moral de teus irmãos. Ou seja, mesmo doente, acamado, você tem como ajudar com oração. E como prometido, eu vou contar a historinha que é atribuída ao Chico. O Chico, já no final da sua vida terrena, bem doentinho, enfermo, já acamado, estava triste. E Emmanuel, seu mentor espiritual, seu guia, seu amigo, chegou perto dele e perguntou: por que estás assim? O que te entristece? Claro que Emmanuel já sabia. Mas o que te entristece? E Chico, segundo dizem, acamado, já cego de um olho, já bem debilitado, olhou para Emmanuel e falou assim: eu não tenho mais como ajudar ninguém. Eu acho que eu já cumpri a minha missão. Eu poderia ser já levado. Eu acho que eu já cumpri a minha missão, eu já não tenho mais como ajudar ao próximo. E segundo dizem, Emmanuel olhou para Chico, com aquele olhar carinhoso, e falou: podes orar? Chico, sim. Então ainda tens muito a fazer. Eu acho que esse pequena historinha atribuída à vida de Chico, que seja ou não, pouco importa, mas nos traz para nós isso que diz o final do texto: se te encontras enfermo de mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes principiar mesmo assim, servindo na edificação moral dos teus irmãos. Ou seja, não existe ninguém que não possa fazer algo pelo próximo, nem que seja uma oração, né? Então, que nós levemos isso na nossa caminhada e que possamos servir mais do que ser servidos. Para encerrar, a ideia central, né? O ensinamento de Jesus Cristo no Evangelho de Mateus 20, 28 mostra que a verdadeira grandeza está em servir e não em ser servido. E na aplicação prática, né? Você pode começar hoje de forma simples. Ajudar alguém em casa. Sim, em casa. Você, marido, ajude sua esposa a fazer uma faxina, lavar uma louça, varrer uma casa. Você, filho, ajude seus pais. Ajude alguém que está em casa também enfermo, auxilie ele de alguma forma. Fazer um trabalho útil com dedicação, seja voluntário. Existem tantas possibilidades de voluntariado. Dar apoio, conselho ou palavra de ânimo, uma palavra amiga, ou às vezes não falar nada, só ouvir. E orar ou pensar positivamente, né? Orar ou pensar positivamente por alguém, mesmo à distância. Você pode ajudar alguém, como nós podemos, por exemplo, nas nossas orações do final do dia, vibrar pelo planeta para que as guerras acabem. Ninguém está livre de poder ajudar o outro da melhor forma que puder, seja um voluntariado, uma palavra ou uma simples oração. E no final está aqui: mesmo alguém doente ou limitado não está impedido de servir. Pode ajudar moralmente aos outros. E moralmente é através da oração. A felicidade de servir com dedicação, né? Então, tem as possibilidades de trabalho, e Jesus, na famosa cena do lava-pés, né? Que mostrou a total humildade que Jesus Cristo tinha. Que a gente traga isso para nós. Como ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão através de mim. E esses exemplos de Jesus Cristo, mais do que até que as palavras, é que tem que servir para nós, como caminho a ser traçado. E não percam, domingo que vem, o próximo capítulo, capítulo 5, salários. Quem quiser, já pode até dar uma lida no capítulo, né? E a gente conversa mais a respeito deles. Eu ainda estou querendo, quem sabe, começar a fazer isso ao vivo,
talvez para que tenhamos uma interação melhor. E aí eu peço, quem achar interessante isso, deixa nos comentários, né? O que você acha de fazermos algumas ao vivo, para termos mais interação. Tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus, bom fim de semana e até a próxima semana, se Deus quiser.